Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos, finalizar o conteúdo da unidade 2, né, do segundo bimestre. Então, a gente vai falar agora sobre as entradas e bandeiras, tá? As entradas eram expedições organizadas, né, é, pela coroa, tá? Então, o governo português, ele mandou essas expedições que se chamavam entradas, né, para favorecer a expansão da colonização para o oeste, para eles adentrarem. Porque quando eles chegaram ao litoral. Então, eles tiveram, assim, uma maneira, né, através dessas expedições, de adentrar o território, tá bom? E eles, as entradas, elas respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Que tratado é esse? Aquele tratado que limitava, né, o espaço que era da Espanha e o espaço que era de Portugal, tá? Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas, tá? Tudo que eles encontravam pela frente dos indígenas, eles queimavam, matavam os indígenas, tá bom? O objetivo principal era reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, tá? Que comandou cerca de 30 homens entrando a 40 léguas pelo sertão, na altura de Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. Então é aqui, tá? A região dos lagos. As entradas mais famosas foram a de Marcos Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira, tá? Diferente das entradas, as bandeiras, elas eram expedições organizadas por colonos portugueses, tá? Eles decidiam, né, que iriam se aventurar pelo interior do Brasil. Eles não tinham a autorização da corte portuguesa. Por isso, eles ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, eles iam bem mais para lá do tratado. Eles ultrapassavam esse meridiano, né, que a gente chama de meridiano imaginário, que era, né, essa linha era conhecida como Tratado de Tordesilhas. Vale a pena ressaltar, pessoal, que as entradas e bandeiras, elas foram responsáveis, né, não pelo povoamento da região, mas elas foram responsáveis por essa extensão toda. Porque com as bandeiras, com essas expedições, os colonos foram conquistando cada vez mais espaço, né? Eles foram entrando, quando viu, eles foram conquistando território, eles não colonizaram. Acabaram colonizando também, mas o maior benefício, né, das bandeiras é essa questão territorial, porque eles iam nos lugares, né, expulsavam os índios e faziam ali uma colônia. Geralmente eles ficavam perto de rios, para poder se manterem vivos, né? Porque perto do rio você consegue alimento, já que os animais também, né, fazem parte dessa questão aí, porque aonde tem rio, tem animais próximos, os animais vão a esse rio beber água, até mesmo caçar peixe, alguma coisa do tipo assim. Então, vale a pena ressaltar aí essa diferença entre as entradas e as bandeiras. As entradas, então, eram expedições oficiais, né, enviadas pela corte portuguesa. As bandeiras não, as bandeiras eram como se fosse, né, que a gente vai dizer que eram expedições clandestinas, vamos colocar assim, né, melhor dizendo, expedições clandestinas. Pode-se falar que é isso, né. Nós vamos notar no decorrer da matéria muitas coisas interessantes. Então, na página 47, agora a gente vai falar, tá? Grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidades do seu entorno, como Sorocaba, Taubaté e Porto Feliz. As bandeiras eram compostas de várias pessoas, então tinha os capitães que chefiavam, né? Os mamelucos que guiavam as expedições, porque eles já conheciam as matas, os caminhos, e
Ainda participavam delas índios mansos. Por que os índios mansos? É aqueles índios mais domesticados, que não armavam confusão, que aceitavam ser domesticados pelos portugueses. Negros, padres, mulheres, eles não escolhiam pessoas para irem, tá? Eles aceitavam qualquer pessoa para ir nas expedições. Fazer parte da bandeira não era fácil. Elas duravam muitos anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas, né? Então, eles enfrentavam várias dificuldades: fome, ataque de índios, animais selvagens, doenças. Era complicado. Então, aí nesse mapa você vai ver aí, ó, domínio espanhol, domínio português, as expedições de caça aos índios, sertanismo de contato e mineração, tá? Essa daí, então, são as expedições, vocês vão ver aí no mapa. Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montarem seu acampamento numa determinada região, também organizavam uma plantação, porque eles precisavam, né, se alimentar, foi o que eu falei para vocês. Então, eles se fixavam próximos a rios, exploravam mesmo a mata, exploravam as coisas que tinham na mata, né? Também isso, tá? Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam as terras espanholas. Então, assim, eles foram bem para lá, né? Eles foram bem para lá. Diferente do que as pessoas costumam dizer, as bandeiras não povoavam o Brasil. Elas só arrumaram mais território, tá? Porque eles expulsavam os indígenas, tá bom? A gente vai falar agora do ciclo das bandeiras, tá? O período em que as bandeiras existiam pode ser dividido em ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Ciclo da caça indígena, caçavam os indígenas. Mineração, eles arrumavam, né, um jeito de procurar pedras, metais preciosos para estar vendendo, tá? Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos. A gente vai falar um pouquinho deles, tá? Vamos começar aí pelo Antônio Raposo Tavares, tá bom? Foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro, só que pelo interior, em busca de indígenas para vender como escravos. Esse bandeirante atacou várias aldeias jesuítas localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Então, assim, ele conseguiu bastante território. Manuel Preto foi fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guairá, em 1628. Fernão Dias Paz ficou conhecido como Caçador de Esmeraldas. Por quê? Ele morreu segurando um saco de pedras verdes que ele acreditava que era esmeralda, tá? E isso lhe rendeu o título de governador das Esmeraldas. Também foi responsável de dar início ao período de mineração, tá? Do ouro lá em Minas Gerais. O nome Minas Gerais já diz, né, gente? Já diz tudo sobre a mineração, né? A gente consegue entender um pouco por que é chamado Minas Gerais, né? A gente consegue entender um pouquinho dessa nomenclatura aí da cidade, do estado de Minas Gerais, porque lá foi o início, eu acho, né, dessa questão aí de mineração, deles procurarem mesmo de verdade minerar um lugar, tá bom? Agora a gente vai falar do Bartolomeu Bueno da Silva, tá? Na outra página. Foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso eles não dissessem onde encontrar ouro. Com medo, os indígenas obviamente disseram. Por esse motivo ficou conhecido como Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. É complicado a gente ficar lendo essas coisas históricas, porque a gente vê, assim, que os indígenas, os negros, eles foram bem explorados, né, pelos colonizadores. Borba Gato era genro de Fernão Dias, o cara das Esmeraldas, o governante das Esmeraldas. Ele era genro. Então, ó,
esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão, quando então descobriu ouro na serra de Sabarabuçu e no Rio das Velhas. Depois passou a ter grande prestígio, né? Domingos Jorge Velho foi um bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, tá? Cujo líder era Zumbi. O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias expedições anteriores. Porém, quando foi a de Domingos Jorge Velho, eles não conseguiram. Nessa imagem aí, gente, a gente pode ver, né, a foto do Domingos. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar, explorar riquezas, ouro, diamantes, prata. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno dos rios Tietê e Paraíba, porque geralmente, assim, próximo aos rios, a gente consegue, né, achar minérios. Depois chegaram à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, local onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas, Goiás, Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foi Fernão Dias, que explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeraldas, só que ele não conseguiu encontrá-las. Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro lá em Goiás. Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá. Rodrigo Arzão e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais, tá? As bandeiras do ciclo de mineração trouxeram várias consequências: descobertas de riquezas, povoamento do interior do país, expansão territorial da região centro-oeste. Então, assim, eles conquistaram o território, eles povoaram o território. Agora a gente vai falar um pouquinho das monções, tá? Monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas os que se dedicavam à procura de minério. Então, assim, eles tinham uma organização para serem abastecidos através das monções, para eles não terem que ficar indo lá buscar o que eles necessitavam. Então, as monções, né, eram bandeiras que tinham o objetivo de abastecer, né, literalmente todas as outras bandeiras, tá? Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral, né? Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XIX. 19 não, gente, errei. Né, 19 não. O livro tá um pouquinho, essa imagem tá um pouquinho embaçada. Tia Mariana não conseguiu ler. É século 17, tá? Só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, assim, houve muita luta, houve muito protesto. Mas, se a gente for parar para analisar em relação ao termo territorial, as bandeiras foram muito importantes, porque elas conquistaram o território que a gente tem hoje. Porque o território do Brasil é imenso, né? Então, agora, depois da explicação, a gente vai fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Número 1 da página 49. Por que eram organizadas as entradas? Vocês vão dizer aí. Tá lá na primeira página que a gente começou a ler. 2. Quais eram os objetivos das entradas? Também está no texto, tá? Vocês podem no texto consultar todas as respostas. Número 3. Quem comandou a primeira entrada? Essa eu sei, é um cara bem famoso. 4. Para características das entradas. B, para das bandeiras. Primeira aí. Organizada pela coroa portuguesa. Próxima. Era organizada pelos colonos. Próxima. Obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Próxima. Não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Próxima. Tinham o objetivo de explorar e reconhecer o território. Próxima. Eram compostas por habitantes da região. Número 5. Marque X na resposta correta para completar as frases. A. Os bandeirantes partiam de Pernambuco, São Paulo, Bahia. Você vai assinar lá. Letra B. Os ... chefiavam as bandeiras. Quem chefiava? Os mamelucos, os negros, os capitães? Vocês vão dizer aí.
Número 6. Quais foram os ciclos das bandeiras? Gente, isso aí tá muito fácil de fazer essas perguntas, tá? Para quem prestou atenção vai conseguir fazer muito rápido e fácil. Bom? 7. Qual o objetivo do A? Ciclo da caça aos índios. Qual era o objetivo, gente? Tá? Letra B. Ciclo da mineração. Vocês vão colocar aí. Quem era o caçador de esmeraldas? Quem caçava esmeraldas? Quem caçou? Vocês vão dizer aí também. Vale a pena ressaltar, gente, que é importante que vocês tenham, né, o cuidado de estar fazendo os exercícios, de estar acompanhando direitinho aí o que a professora está passando, né? Sempre visando o lado de que você precisa prestar atenção na hora da videoaula e não assistir a videoaula só uma vez. Assistam mais de uma vez, né? Vejam as videoaulas. A tia Mariana sempre está tirando as dúvidas, está conversando com vocês sobre os exercícios, sobre as coisas que a gente tem que aprender, que são, assim, necessárias, né, para o nosso dia a dia, para a gente poder pensar melhor. Acreditem, né, no potencial que vocês têm. Acreditem em vocês. Acreditem nessa força que a gente tira de dentro da gente para tá conseguindo seguir em frente. Assim como todos nós estamos, né, preocupados com a pandemia, vocês também estão preocupados com os estudos e eu preocupada com a aprendizagem de vocês. Mas, diante das preocupações, vamos nos apegar ao fato da gente estar conseguindo, né, terminar nossas atividades, corrigir nossas atividades. O questionamento de vocês é importante para mim, porque eu venho aqui pedir vocês para que me questionem. Eu cresço quando sou questionada. Eu consigo perceber determinadas coisas quando eu recebo dicas, eu recebo elogios ou recebo críticas também. Assim, desse jeito, eu consigo construir, né, com vocês uma boa relação para a gente lá na frente conseguir chegar, né, no nosso objetivo principal, que é vocês entenderem a matéria, fazer um quinto ano e ano que vem dá tudo certo, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos para a próxima página. Número 9. Quem era o Anhanguera? Por que ele era conhecido assim? Vocês vão colocar, tá, gente? Vai no texto que tem tudo isso. Letra D. Em quais estados foi encontrado ouro? Aonde a gente encontrou ouro? Né? Observe a gravura abaixo e responda as perguntas a seguir. Essa gravura vocês têm que chegar bem perto para ver, porque ela está um pouco escura, mas no livro está dando para enxergar direitinho. Ó, lavagem de ouro, gravura de Rugentas do século XIX, tá? Então, vamos lá. O que ela representa? Tá escrito na gravura, tá? Quem fez a gravura e em qual período? Gente, tá muito fácil. Número 12. Leia o texto e responda as questões a seguir. Cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas, no caso, para chegarem às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homens, mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil nem convento nem casa. Então, esse é um texto, tá? Do João Antonil, tá? Não, jesuíta André João Antonil, tá? Então, ele escreveu isso em 1711, tá bom? Então, fiquem atentos aí, tá? Agora vocês vão responder as perguntas. Letra A. De onde vinham as pessoas para trabalhar nas minas? Se você for lá no texto principal para ler, você vai entender.
Você vai saber responder. Só que se você ler aqui no número 12 também, esse texto está bem explícito aí, tudo que está perguntando na letra A, B e C. Então, de onde vinham essas pessoas? Vinham de cidades, recôncavos, sertão do Brasil? Letra B, como era a condição dessas pessoas? Condição que a gente diz era homem, mulher, velhos, novos, crianças, entre aspas. Quem fez esse relato? Quem foi o autor desse texto? Vocês vão, né, discorrer em cima disso aí. Vão fazer atividade em cima disso aí, tá? Então tem que fazer, gente. Não pode deixar para depois, não. Tem que fazer. Façam as atividades no mesmo dia. Ah, mandou, tia Mariana postou lá no grupo. Vá lá e faça a atividade naquele momento. Ah, vai fazer durante o dia? Beleza. Mas não fica juntando atividade. Porque pode ser, né, que acabe vocês não conseguindo dar conta depois de terminarem todas que são do segundo bimestre. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer as atividades, na hora de estar ali, né, pegando as atividades para fazer. Façam com uma letra legível, não façam tudo correndo. Vocês em casa agora têm um pouco mais de tempo de estar fazendo, tá? Não deixem também de fazer as correções. As correções são muito importantes. Vocês não têm noção de como as correções são importantes, tá? É imprescindível a correção. A correção faz você lembrar na hora da prova, né? O que você estudou. Aquilo ali é uma fixação. O hábito de corrigir o dever é uma coisa que faz você aprender mais, porque você vai ler de novo aquela mesma matéria e cada vez que você lê, você lembra de uma coisa e aprende cada vez mais. Não esqueçam, tá? Que vocês são importantes, que vocês são pessoas muito capazes. Eu confio